Isso. Colocar pra gravar, né? Colocar pra gravar, né? Sempre tem alguém que assiste depois. Beleza, pessoal. Porque, às vezes vocês não tem aluno de universidade que às vezes liga. Vocês estudam à tarde, é mais difícil. Né? Até aluno de universidade liga a câmera cedo, volta a dormir e deixa o professor falando sozinho. Dá pra acreditar um negócio desse? Que absurdo, né? Aluno universitário. Nossa, e nem o professor, tipo, repara que o aluno não repara? Não, é que... o dia que você chegar na faculdade, vocês vão ver. O professor repara, o professor não fala nada. Né? Porque todo mundo adulto já. Agora, no caso, aqui com a gente é diferente, né? É, porque tá dormindo. Deixa ele dormir, né? Vocês acham que tem que deixar o aluno dormir porque o aluno tá cansado. Então tem que deixar o aluno dormir. Ah, entendi. Tá bom, então. Pessoal, vamos lá, né? Vejam só. Na semana retrasada, aqui nós tivemos a tarefa 01, lembram, né? Aquela que cada um recebeu um arquivo em cópia e tinha que escrever naquele arquivo lá. Semana passada foi a tarefa 02, que era lá um esqueminha igual tipo de prova, tá? Eu já corrigi a tarefa 01. Tarefa 02. Tarefa 02, quero ver se eu corrijo ainda hoje. Não sei se vou conseguir, que eu tenho que fazer um exame hoje, depois da aula do 7º-B. Fazer um exame na boca, assim, tirar um raio-x da boca. Não estou usando aparelho mais, ó. Lembra que eu usava aparelho? Agora não uso aparelho mais. E aí eu corrigi a tarefa 01, ainda vou corrigir a 02. Todas as tarefas valem 10 pontos cada, tá? Aí eu tenho as notas aqui já, vou falar para vocês. Alguns eu não vou falar o nome porque não fizeram ainda. Se de repente você já fez e eu não falei o seu nome, não se preocupe, é porque você já fez e eu não corrigi ainda, tá? Que a última vez que eu entrei lá para corrigir foi na sexta-feira da semana passada, tá? Ainda vou entrar lá para ver certinho, beleza? Mas as notas são: Ana Paula, 10. Ângelo, 10. Caroline, 10. Emanuel, 08. Felipe, 10. Gabriel Leandro, 10. Giovana, 10. Isabela, 10. Matheus, 10. E Vitória Tainá, 10. Os que eu não falei o nome precisam ainda fazer essa tarefa com máxima urgência, ok? E aí ela está disponível para vocês lá no Classroom. Tranquilinhos? Vocês têm uma nova colega de... Professor, eu acho que eu fiz no caderno. Pode mandar, você consegue entrar lá e mandar a foto, anexar a foto lá. Tá. Pode mandar a foto lá, tá? Vocês têm uma nova colega... E aí eu vou com agora, metade, né, da nota por atraso? Vamos ver daí. Júlia, tudo bem, Júlia? Tudo bem. Beleza, bem-vinda. Deu tudo certo de acessar lá no Classroom, certo? Professor, eu acho que o Pedro fez no... Eu acho que o Pedro fez no caderno, porque no celular é difícil usar o Word. Não, tranquilo. Daí é só ele tirar uma foto, ele consegue anexar a foto para mim lá no Classroom, tá? Sem problemas. Ou qualquer coisa depois, Pedro, se ficar muito difícil, tira uma foto da lição do caderno e me manda no WhatsApp. Tá? Pode me mandar no particular. Beleza? Então agora nós temos a Júlia conosco aqui também, né? A Júlia, nossa aluna era do 6º A, agora está aqui com a gente no 6º B. Bem-vinda, tá, Júlia? Que bom poder te encontrar por aqui também. Obrigada. De nada. Questão das atividades que você tem agora, tarefas, né? Agora tudo você faz na sala do 6º B, tá bom? Uhum. Eu até já excluí a sala do 6º A. Ah, beleza. Tranquilo. Deixa eu ver aqui, todo mundo aqui. Opa. Vitória também já está aí. Tudo bem, Vitória? Como é que você está? Só o Lucas faltando. Pessoal, Professor. tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá então. Hoje, galerinha, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai continuar, né, o tema lá dos textos sagrados, né? E eu vou mostrar para vocês, a partir de um mapa mundi, assim, textos sagrados de diversas religiões em diversos países diferentes do mundo. É que assim, pra vocês entenderem. Ah, professor, mas a Bíblia não está no mundo inteiro? O Alcorão não é no mundo inteiro? Sim, tudo isso está no mundo inteiro.
Mas existem os países que são os países de origem desses textos sagrados. Que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Tudo bem, Lucas? Beleza? Que é o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje aqui, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só um pouquinho. Vamos aqui para o PowerPoint. Aqui. Bom, textos. Então, o tema da aula de hoje é textos religiosos e modos de vida. Os textos religiosos, de modo geral, não que eles vão controlar a vida das pessoas. Só que, geralmente, os textos sagrados, eles têm algumas orientações que as pessoas podem seguir para a sua vida. Tá? Então, todos eles vão falar, por exemplo, sobre o amor. A importância do amor a Deus, o amor ao próximo, né? Tudo isso é de grande importância. E aí a gente vai reparando nisso nos textos, é sempre importante reparar, vocês são de reparar, é importante reparar nessas questões ao longo dos textos, que a gente vai identificando essas ações e vendo como elas vão acontecendo. E aí, eu elenquei algumas considerações aqui para vocês, para a gente entender bem certinho. A primeira delas é a seguinte, 3 pontos aqui, bem importantes, para a compreensão e a interpretação dos textos. Vamos um por um aqui. Primeiro, diferentes povos e diferentes culturas têm interpretações próprias daquilo que consideram como sagrado. Vamos por partes, vamos esmiuçar essa frase, né? O que é interpretar? Então eu tenho aqui comigo, dá um exemplo, eu tenho aqui comigo uma versão da Bíblia, tá? Tem comigo aqui, tem outros livros sagrados aqui também. Tem a Bíblia comigo. O modo de ler a Bíblia meu, de vocês aqui, nós brasileiros, é diferente de uma pessoa que vai ler a Bíblia lá no Canadá, lá no Japão, na África, na Austrália. Isso vai mudando. Porque cada povo, cada cultura tem a sua interpretação própria daquilo que considera como alguma coisa sagrada. Então, os textos sagrados, todos eles, deve-se ter um respeito para com eles. Tá? Ah, professor, mas eu não sou dessa religião. Tudo bem, você não é, mas tem gente que é. Então tem que ter o respeito por esses textos sagrados sempre. Ah, professor, eu não sou islâmico. Tem que respeitar o Alcorão? Sim, tem que respeitar, porque é um texto sagrado. Tá? Então, o nosso modo de interpretar uma coisa, ele é de um jeito. Em outros países já é de outro jeito. Eu estava vendo um vídeo anteontem, achei bem interessante, de uma missa celebrada em Angola, se não me engano, em Angola. E no começo da missa teve lá uma música típica da cultura deles lá, teve uma dança no começo. Nossa, que absurdo, dançando no meio da missa. Não é que foi um desrespeito. Mas essa é uma atitude já da cultura daquele povo. Então, tudo bem que isso seja feito. Seria estranho se nós aqui no Brasil resolvêssemos dançar no meio da missa. E não é uma atitude cultural nossa, embora alguns fazem isso até. Né? É uma atitude cultural que não é nossa, tá? Mas que em outros povos acontece. Dá um outro exemplo. Tem lugares do mundo que a cor que simboliza o luto, né? Até as pessoas quando vão num velório, etc., vão com uma roupa uma roupa preta, com a cor do luto. Se eu não me engano, no Japão, a cor do luto é o branco, parece. Na Índia, quando as mulheres ficam viúvas, e para dizer que estão enlutadas, elas não se vestem de preto, mas se vestem de branco. Usam uma roupa branca o tempo todo, sem joias, sem maquiagem, sem brinco, sem nada, né? A mulher perde tudo aquilo que ela usava quando acaba ficando viúva. Então a gente vê, pessoal, como essa diferença de interpretação daquilo que é sagrado vai mudando, tá? De cultura para cultura, de povo para povo, de gente para gente. Né? Então, uma coisa é o meu modo de interpretar, outra coisa é o modo de interpretar de vocês. Tá? Se entre nós, pessoas próximas,
já tem essa diferença, você imagine entre povos diferentes. Você imagina entre pessoas e povos diferentes, como já há uma grande mudança aí nessa interpretação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, tudo aquilo que é sagrado merece sempre respeito e admiração. Pode não ser sagrado para mim, mas certamente é para outra pessoa, outros povos e outras culturas. Então, e eu já contei para vocês, né? Em dezembro, minha namorada e eu fomos para Foz do Iguaçu, e lá em Foz do Iguaçu tem 2 templos religiosos bem importantes. Tem uma mesquita islâmica e tem um templo budista. E eu, como professor de ensino religioso, fiz questão de lá conhecer esses 2 lugares, né? Até os meus estudos, fazer as reflexões, etc. Como que uma pessoa, eu não sou budista, eu não sou muçulmano. Como que uma pessoa que não é dessas religiões vai até um lugar desse? Vai, em primeiro lugar, para conhecer, vai para saber um pouco mais da história, da cultura e para ter ainda mais respeito pela religião, pela cultura das outras pessoas. Isso é super importante. Eu lembro que nós fomos na mesquita islâmica, uma das primeiras coisas que disse para nós é o seguinte, na mesquita islâmica, os homens têm que ir de calça, de calçado fechado, né, de tênis e sapato, né, tem que ir de calça, de sapato fechado, e as mulheres têm que ir também de calça, e quando entram na mesquita, elas ganham. Minha namorada usou, né, a burca, ficou sendo uma turca, usando, né, a veste própria das mulheres muçulmanas. Ah, mas eu não sou dessa religião, por que eu tenho que fazer isso? Porque se você se dispõe a ir visitar um lugar sagrado de outra religião, você tem que se dispor a aceitar as condições que aquela religião te coloca também. E aí nós entramos lá, fotografamos onde poderia fotografar, visitamos, aprendemos um pouco mais da história e pronto. Foi bem, bem bacana. Daí visitamos também o templo budista. No templo budista, poderia ir de bermuda, sem nenhum problema, não tinha nenhuma restrição assim. Porém, não podia tirar foto num dos lugares mais fechados lá. Respeitamos, claro, sem nenhum problema. Vejam, eu sou cristão, eu sou católico. Eu não fui a esses lugares fazer uma oração, rezar, não fui. Eu fui para conhecer e respeitar o território sagrado de outra pessoa. Isso é importante. Inclusive, isso eu falei para vocês, pode não ser sagrado para mim, mas é para outras pessoas. Nesse livrinho aqui que eu comprei essa semana, que chegou para mim esses dias, esse livrinho aqui fala um pouco disso, o sagrado e o profano. Esse livrinho que eu comprei essa semana, chegou para mim esses dias aqui, esse livro. Comprei na Amazon, no domingo, chegou terça-feira aqui para mim. Esse livrinho do Mircea Eliade, que é um grande estudioso das religiões no mundo todo. Baratinho, vale a pena, R$30 lá na Amazon. Professor, oi. Eu vi na internet um cara que fez um vídeo jogando Pokémon GO na igreja, ele foi preso lá na Rússia. Eles acharam que foi desrespeito. A Vitória perguntou se é para anotar o conteúdo. É bom, viu, Vitória? Pelo menos as partes principais é bom anotar aí, tá bom? Pode ser considerar um desrespeito, assim, sabe? Então, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de aceitar que uma coisa que é diferente da sua religião seja algo sagrado. Mas é sagrado. Tá? E o terceiro ponto, os textos sagrados estimulam os fiéis a desenvolver a sua religiosidade e sua relação com o sagrado. Isso aqui é tranquilo e é bem verdade isso daqui. Né? À medida que as pessoas, cada uma na sua religião, vai conhecendo melhor os seus textos sagrados, as pessoas passam a ter uma relação mais profunda com Deus, né? com aquilo que é transcendental, né? Com aquilo que ultrapassa aí as barreiras, as barreiras naturais. Tranquilinho? Me faça entender até aqui? Uma pergunta, alguma dúvida? Professor, deixa um pouquinho aí que eu tô quase terminando o quadro 3. Deixo, vai lá. Pessoal, se alguém tiver pergunta, pode abrir o microfone e fazer, tá? Que eu não consigo ver o chat agora. Professor, tem 17 alunos. Tem, tá 100% a turma hoje. Que maravilha, hein? Entrou um a mais. Não, agora tem... Não, é 18 porque conta comigo. Ah, tá. Tem 17.
É. Mas entrou uma mais. Não, é a Júlia. A Júlia agora faz parte. É a Júlia. Vocês conhecem o pessoal da manhã, né? Sim. Algum. É a maioria. A maioria, a maioria. Felipe, o Guilherme, Maria Eduarda, Só os que entraram esse Laura, ano que não conhecem. o Ricardo. Ricardo tá de castigo. Saudade do Ricardo. Ricardo tá de castigo? Como é que é a história? Aham. Por quê? Eu fui conversar com ele ontem, Ah. e ele falou que ele tava de castigo, Nossa. porque ele ficou com nota vermelha. Ah, bom. É complicado, né? Ô, professor, eu conheço um que era do nono ano, só que daí, tipo, era do ano passado, só que esse da escola. Entendi. Vamos continuando então aqui. Aí, pessoal, para a gente ir mais para frente, né? Nesse caso, a gente sempre pode dividir as religiões de algumas maneiras, né? Isso aqui a gente vai lembrar um pouquinho lá do que a gente viu no começo do ano. A gente divide as religiões em duas formas. Quanto ao conteúdo dessas religiões e quanto à forma dessas religiões. Aquilo que elas têm no seu conteúdo, aquilo que elas ensinam, e a forma como elas surgiram. Tá? Essas duas coisas são importantes para a gente fazer uma divisão religiosa. Então vejam só. Bom, quanto à forma das religiões, a gente divide em 3 tipos. A primeira delas é o animismo. O que é o animismo? Animismo, a palavra anime, vem de anima. Anima, que significa alma, em latim. Animismo é a crença de que tudo na natureza possui uma alma. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, os rios, o mar, a água, tudo isso tem uma alma, para a crença do animismo. É um tipo de religião. Aí tem, óbvio, não é um tipo de religião, mas né, o ateísmo. O ateísmo é a negação de Deus. A letrinha A antes ali significa negação. Ateísmo. O ateísmo é a crença de que não há uma divindade para se crer. Né? Os ateus não têm uma crença em Deus, embora os ateus reconheçam, por exemplo, que Jesus Cristo existiu. Isso historicamente é comprovado, a existência de Jesus. Né? Como também a existência de Maomé, de Buda, de Confúcio, de outros fundadores de outras religiões aí também. Mas agora o ateísmo é uma corrente que ela começou a crescer a partir do século XVIII. Não sei se vocês já estudaram em História com a professora Rafaele, a Revolução Francesa, que começa lá em 1789, facinho decorar a data, 789, 1789, começa a Revolução Francesa e o ateísmo começa a ter um grande crescimento na Europa, depois se espalha pelas Américas também. Hoje em dia, existem muitos estudiosos que são ateus, mas que são grandes estudiosos das religiões e têm um respeito enorme. É diferente de quem se diz ateu apenas para desrespeitar a religião e a história religiosa das pessoas, o que é um absurdo. Tá? Então, o animismo, que é a crença de que tudo tem uma alma, o ateísmo, a não crença, né? Não crê em nada. E temos o teísmo. O teísmo é a crença no sobrenatural, em Deus, etc. O teísmo, pessoal, como vocês podem ver aqui no slide, o teísmo se divide em 3 partes. Monoteísmo, mono significa um, então é a crença num só Deus, mono, um. O politeísmo é a crença em vários deuses, a palavra poli significa politeísmo. Por exemplo, polígono tem vários lados, se não me engano. Uma palavra polissílaba, tem várias sílabas. A vacina lá da poliomielite era para várias outras questões, doenças juntas ali. Então a palavrinha poli vem do grego, que significa muitos. Mono, um, poli, vários. Né? Repetindo, mono, um só, e poli, vários. Agora, o panteísmo, você até enche a boca para falar panteísmo. O panteísmo significa que Deus está em tudo, ou melhor, está em tudo não. Deus é tudo. Então ele é Deus lá no céu, ele é uma árvore, ele é um animal, ele é um ser humano, ele é uma flor, uma planta, um rio, mas também é um cara. Professor. Esse é o panteísmo. Diga. Assim,
Se vamos dizer que eu acredito em duas religiões, vamos dizer que eu sou católico, evangélico, eu sou praticamente tudo por causa que eu acho que tudo meio que se faz sentido. É desrespeito? Não, daí é uma concepção própria sua. Pelo contrário, você tá respeitando muito bem as duas coisas por sinal, né? É que meu pai, ele pensa assim, que tipo, ele não é nada, mas ele é tudo por causa que cada coisa tem uma coisa que ele acha certa, assim. Entendi. Aí, Pedro, aí também é uma questão muito pessoal, tá? Nesse ponto eu não posso entrar, é uma questão pessoal de cada um, né? Mas o importante é existir esse respeito, né, pelas religiões, etc. O que você me relatou agora é um conteúdo que eu trabalho com o 9º ano, que são as chamadas novas configurações religiosas. Tá? Então, hoje em dia tem muito essas expressões religiosas novas que estão surgindo, né, tem um pouco disso daí. Mas a questão principal é ter o respeito, e pelo que você me falou, isso aí já existe bem tranquilamente. Tá bom? Então, só relembrando, mono, um só. Professor, Só um minutinho. Politeísmo, vários deuses, e panteísmo, tudo é Deus. Diga. o teísmo é tipo o quê? O teísmo é a crença em Deus. Ponto. E aí ele se divide nessas três aqui. Entendeu? Professor, Entendi. eu fui no banheiro, eu não vi que você falou do animismo e ateísmo. Tá, vamos lá então. O animismo é a palavra ânima, bem, significa alma. O animismo é a crença de que tudo na natureza possui uma alma. Tá? Tudo. Ser humano, bicho, planta, sol, árvore, folha, vento, chuva, granizo, neve, geada. Isso é o animismo. O ateísmo é a negação de Deus. Então, para a pessoa que é do ateísmo, não tem nenhuma crença em nenhuma divindade, seja ela qual for, qualquer religião. Tá? É isso aí. Beleza? Obrigado. Tá, aí, pessoal, aqui temos... aqui tá tudo sublinhado, porque esse slide aqui, não sei porque na hora que eu escrevi, estava em inglês o idioma, mas estava, né, tudo escrito certo. Em relação ao conteúdo das religiões, a gente pode dividir elas em 4 partes. Sapienciais, proféticas ou reveladas, espiritualistas, místicas ou filosofias de vida. As sapienciais são religiões que se baseiam no conhecimento, na sabedoria. Querem buscar conhecimento, querem buscar sabedoria, etc. Por um tempo existiu um grupo, né, na Idade Antiga, Idade Média, chamados gnósticos. Os gnósticos, eles buscavam essa religião pela sabedoria, pelo conhecimento. No caso das proféticas ou reveladas, ela surge de uma revelação, né, ou de uma visão. Por exemplo, o caso do profeta Maomé, né, foi um profeta, teve uma revelação e é o fundador do islamismo. Nas religiões espiritualistas, elas acreditam na influência de forças espirituais na natureza e na vida das pessoas. Por exemplo, o caso do panteísmo, do animismo, do taoísmo e outros por aí. E por último, as místicas ou filosofias de vida, que buscam a espiritualidade por meio de ensinamentos éticos e morais. Essa última aqui, pessoal, por exemplo, aqui se encaixaria o budismo. Porque o budismo não é uma religião que tem uma divindade a ser cultuada. Ah, professor, mas e o Buda? O Buda não é uma divindade. O Buda é o Siddhartha Gautama, o nome dele era esse, é o fundador do budismo. E os seguidores do budismo seguem seus preceitos, seus ensinamentos, etc. Mais ou menos isso. Inclusive, alguns estudiosos classificam o budismo não como religião, mas como filosofia de vida. Tá? Filosofia de vida. Tranquilinho? Vamos dar um slide agora aqui, que eu vou colocar para vocês verem alguns exemplos de textos sagrados. Que exemplos são esses? São exemplos de lugares onde surgiram alguns textos sagrados, países, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, foi fundada a chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon, né? Tem esse nome.
E o livro sagrado deles, além da Bíblia, é o chamado Livro de Mormon. Que vejam só, após uma revelação divina, o profeta estadunidense Joseph Smith Jr., que nasceu em 1805 e morre em 1944, morre jovem, com menos de 40 anos, ele escreve o Livro de Mormon. Esse livro contém a história da visita, uma espécie de revelação, né? Esse livro conta a história de uma visita de Jesus depois da sua ressurreição aos israelitas que viviam nas Américas. Então é como se Jesus, depois da sua ressurreição, como está no livro de Mormon, ele viesse até a América, até os Estados Unidos, até ao redor ali, para, né, visitar os seus fiéis que ali moravam. Na França, nós temos o surgimento do Espiritismo, que é uma das religiões com maior crescimento na atualidade. Curitiba, por exemplo, Curitiba é a capital com o maior número de espíritas no Brasil. No Espiritismo, não tem especificamente um livro sagrado, mas há a codificação espírita. Vocês devem ter visto na televisão, talvez. É o caso, por exemplo, do médium Chico Xavier, que ele psicografava mensagens, né? Escrevia. Então, o francês Allan Kardec escreveu os 5 livros que fazem parte da codificação espírita, baseado nas informações de diversas entidades consultadas por ele. Então, é um conjunto de livros, no caso aqui do Espiritismo. Na África, é muito presente na África, e aqui no Brasil, como nós vamos ver também, que tem origem aqui, a tradição oral, né? Não se passou para a tradição escrita, ficou-se na tradição oral. Então, muitos africanos trazidos ao Brasil na condição de escravizados eram de povos iorubás, que atualmente habitam a Nigéria, lá no oeste da África. Esses povos trouxeram consigo as suas tradições religiosas, que no Brasil a gente conhece, né, que é a religião de matriz africana, ou candomblé. No Brasil nós temos, por um lado, a tradição oral dos indígenas. Os povos indígenas brasileiros têm as suas próprias práticas religiosas, mitos, ritos, divindades e narrativas sagradas. E as tradições são transmitidas de forma oral e frequentemente estabelecem relações com elementos da natureza, como plantas, animais, chuva, trovão, etc. Não sei se vocês já viram, estudaram ou leram alguns mitos dos indígenas brasileiros, tem muito a ver com a natureza, né? A chuva, o trovão, a planta, os animais, tem muito a ver. E no Brasil, nós temos o surgimento de uma outra religião. Essa surgiu no Brasil mesmo, muito conhecida, que tem um pouco de matriz africana, que é a religião chamada de Umbanda. A Umbanda, ela é da década de 30. O brasileiro Zélio Fernandino de Moraes, ele funda essa religião, né? Ele cria essa religião e ela mistura algumas tradições. Ela é uma mistura da tradição africana, do candomblé, da tradição indígena, da tradição cristã, da tradição espírita. Mistura essas 4 tradições. Por que ele faz isso? Porque na época era proibido, né, a liberdade de culto aos africanos vindos para o Brasil e outras pessoas, né? Era proibido. Porque, erroneamente, isso acontece muito hoje em dia ainda, as pessoas achavam assim, não, a religião como Umbanda, como o candomblé vai fazer coisa ruim, né? Tem a ver com macumba, como as pessoas erroneamente pensam. Mas, quando a gente vê, é totalmente o contrário, né? Há uma série de ritos, há um respeito muito grande com a natureza, com as pessoas, trabalho de caridade, etc. E aqui no caso da Umbanda, ele teve que misturar esses outros elementos, né? Africanos, indígenas, cristãos e espíritas, para que as pessoas pudessem participar e sem que ninguém descobrisse, porque na época era proibido. Depois acabou influenciando, né? E depois, hoje é uma religião muito, muito praticada no Brasil, né? Então, indo para o Oriente Médio agora, né? Para o outro lado do mundo. Nós temos no Irã o surgimento do zoroastrismo, entre 1600 e 1200 a.C. Na antiga Pérsia, hoje é o Irã. O zoroastrismo, ele é a primeira religião monoteísta de que se tem notícia da história, embora o judaísmo seja mais antigo, né? O livro sagrado do zoroastrismo se chama Avesta. Avesta, como a gente vê ali. Também ali, na Pérsia, hoje Irã,
foi escrito o livro sagrado da fé Bahá'í, que é uma religião também oriental, chamado de Kitab e Aqdas, que traduzindo significa livro mais que sagrado. O budismo tem o livro sagrado chamado de Tripitaka. A obra é formada pelo conjunto de 3 textos que compreendem os ensinamentos budistas tradicionais. Mais ou menos por volta de 500 anos antes de Cristo já foram escritos os textos da Tripitaka, com os discursos de Buda e aprofundamentos dos ensinamentos da religião budista. Agora, temos aqui, para o cristianismo, é a Bíblia, né, o livro sagrado. A Bíblia é escrita ao longo de 1.600 anos. Tá? O Antigo Testamento ele conta a história da criação do mundo e toda a trajetória do povo de Israel, junto com alguns mandamentos, cânticos e profecias. No Novo Testamento, a gente tem a vida de Jesus, com seus milagres, pregações, morte e ressurreição. Para o judaísmo, o livro sagrado é a Torá, que aqui está, essa informação está um pouquinho errada, né? É atribuído a Moisés a escrita dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, mas pode ter sido outra pessoa também. E por volta de 500 anos antes de Cristo já temos data aí dos escritos da Torá. O islamismo, por outro lado, aqui, ó, o islamismo tem o Alcorão, que é o livro escrito entre os anos de 610 e 633 pelo profeta Maomé, que recebeu revelações divinas. Eu falei para vocês, né? É uma religião de revelação. O Alcorão descreve as origens do universo, do ser humano e estabelece como devem ser as relações entre as pessoas e entre elas e o Criador. E temos também o Rastafari, que a religião Rastafari, o livro sagrado é o Quebra-Negast, escrito por volta do século XIII, livro sagrado que é inspirado na tradição judaico-cristã. Conta a história da origem da dinastia dos imperadores da Etiópia, descendentes do rei Salomão. E, por fim, nós temos no confucionismo os Analetos de Confúcio, que é um filósofo chinês, fundador dessa religião, né, que é o confucionismo, mais filosofia de vida do que religião. Temos no hinduísmo os textos chamados de Vedas, e no taoísmo na China, o chamado Tao Te Ching, que é um texto sagrado da religião do taoísmo. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês têm aí? Eu acho que... Isso aí, Matheus já pegou bem. O panteísmo. Isso. Nada? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Então vejam só. Tudo tranquilo, professor. Então vejam só. Tranquilo, né? Então hoje está todo mundo aqui, né? Ana Paula, Ângelo, Antônio, Carolina, Emanuel, Felipe, Tonieto, Gabriel Leandro, Giovana, Gustavo, Isabela, Lucas, Matheus, Pedro, Vanessa, Vitória, Tainá e Júlia Tural. O outro sobrenome da Júlia. Agora só tem 16 O outro sobrenome da Júlia eu não sei falar. Pessoal, encerramos por aqui hoje então. Tá bom? Obrigado pela presença, pela participação. Quem não fez as tarefas, a 1 e a 2, vá no Classroom, faça as tarefas. E não esqueça de responder a chamada lá no Classroom. Beleza? Tchau. Final de semana, até a próxima. Falou. Valeu!